Glória a Deus, que alegria! Estamos chegando ao final de mais um módulo esse tremendo, fases do crescimento. Quanta coisa, né? Fase do crescimento para você ser levado à maturidade, ser levado à varonilidade, ser levado à estatura de varão perfeito, porque quando você é levado à estatura de varão perfeito, quando você chega à maturidade, quando você chega a ruios, aí você é guiado pelo Espírito Santo. Ou quando você é guiado pelo Espírito Santo, você chega a ruios. Então nós temos que entender que quando chegamos a esse nível, nós conhecemos melhor a nosso Pai, nós conhecemos melhor a nosso Pai. E como podemos conhecer melhor ao nosso Pai? Através da palavra. Não tem outra forma de você conhecer o coração de Deus se não for entendendo a palavra que Ele te deixou. Né? A palavra é o que apresenta Ele, a palavra é a evidência dele. Então você tem que entender a vontade dele através da palavra. Você tem que guardar essa palavra para poder conhecer a Deus Pai. João capítulo 14, versículo 21 a 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que texto lindo, olha que texto tremendo. Se alguém me ama e guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos para ele e faremos morada nele. Você pode ter a Trindade dentro de você através do tanto da palavra que você se alimenta. Na dispensação da graça, depois do sacrifício de Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em todo aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo está em você, ele se move em você, ele age através de você. Agora o que Jesus está dizendo é que se alguém me ama e guarda a minha palavra, se alguém me ama e guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viremos a ele e faremos morada nele. Uma outra forma de você conhecer a Deus é através da oração, através de uma vida de oração. Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Através da oração em Cristo Jesus, você tem uma comunicação direta com Deus Pai. Jesus tinha uma vida de oração, Jesus tinha uma vida de relacionamento, de comunhão. Nós temos que desenvolver essa vida de relacionamento com o Espírito Santo, nós temos que desenvolver essa vida de comunhão com Deus Pai. E aí fica-nos uma pergunta aqui, por que não crescemos então? Por que não amadurecemos, não saímos da fase da meninice, da fase da primeira infância? Em primeiro lugar, por causa de uma dieta errada. É isso aí, por causa de alimentos errados. Ou seja, Hebreus capítulo 5, verso 11, do qual muito temos a dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Vos fizestes negligentes para ouvir. Tem hora que é melhor apagar tudo e começar de novo. Tem hora que é melhor você começar a estudar, meditar, ruminar e buscar a dieta correta. Em segundo lugar, a falta do ensinamento correto produz deficiência. É isso aí. A falta do ensinamento correto produz deficiência. Assim como o ensinamento correto produz libertação, conhecereis a verdade vos libertará, também o ensino errado produz cativeiro, produz cadeia. Então nós aprendemos coisas que nós não estamos muitas vezes alinhados com a vontade de Deus. Ah, mas como que eu vou discernir? Estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, ruminando a palavra de Deus. Não precisa estudar seitas, não precisa ser um PhD em heresias e seitas. Você precisa conhecer a verdade.
Porque a hora que alguém ministrar algo contra a verdade, você vai testificar, peraí, isso daí não está na Bíblia, isso daí é heresia. Porque se você for estudar as heresias, você vai morrer e não conseguiu estudar todas, né? Então, na verdade, nós temos que dominar, aprender e manejar bem. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós, muitas vezes, não sabemos o que somos em Cristo. Você já fez a matéria Realidades da Nova Criação? Se não fez, corra lá, adquira na plataforma e estude qual a realidade tua em Cristo hoje. O aspecto legal, o aspecto vital. Então nós muitas vezes, por não sabermos o que somos em Cristo, ou por não sabermos os nossos direitos e os nossos deveres, nós estamos perecendo. O próprio Senhor disse através da boca do profeta Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Em segundo lugar, a incredulidade ao invés da fé. A incredulidade ao invés da fé. O que é a incredulidade? A incredulidade é você acreditar na mentira de Satanás. E a fé, acreditar na verdade de Deus. Então o diabo veio para roubar, matar e destruir. 1 de João capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Temos que estar com a nossa fé firmados em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus já somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O próprio Senhor disse: diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, ao falar a milhares de cristãos ao redor do mundo, nós descobrimos que a maioria dos crentes tem uma mentalidade derrotada, tem uma mentalidade frustrada, improdutivo. Querem mudar, mas não sabem como fazer isso. Tem uma mensagem de esperança e ajuda a eles, na verdade, mas eles não conseguem colocar essa vida prática no decorrer do dia a dia. Você pode derrotar a sua vida vencida, fracassada, através do conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a divina revelação inspirada por Deus e ela, na verdade, é viva e eficaz e ela, na verdade, nos produz em nós a visão de Cristo, produz em nós a imagem e semelhança do Senhor. A Bíblia não só ensina você, como também ela pode lhe mostrar como que você tomou a direção errada e dar-lhe ajuda para corrigir o seu erro e depois treiná-lo para continuar no caminho certo. Para compreender o problema do cristão confuso e infrutífero, é importante que você saiba o que a Bíblia diz sobre o problema. A Bíblia revela, na verdade, que há 3 tipos de pessoas no mundo. 3 tipos de pessoas no mundo. Uma, a Bíblia define como homem natural. Outra, a Bíblia define como homem espiritual. E a terceira, o homem carnal. Homem natural, homem espiritual e homem carnal. Essa nossa última aula eu quero definir essas 3 figuras, essas 3 porções do homem natural, espiritual e carnal, para que você possa observar a diferença dos 3 tipos de homens. 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 11 a 14. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por enquanto, vamos só até o 14, onde a gente vai observar aí a definição de Paulo do homem natural. O homem natural, no original em grego, é psúchikos, ou seja,
Psique, né, vem de psique, que na verdade significa o homem guiado pelos seus sentidos, o homem guiado aí por sentidos sensuais, o homem natural é aquele que vem da natureza adâmica, ou seja, é aquele que ainda não foi renovado pelo novo nascimento. Olha só, 1 de Coríntios 3, de 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Paulo falou primeiro do homem natural, agora ele está falando de espirituais e carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Então o homem natural é aquele que é sem Cristo, é aquele que é a natureza adâmica, é aquele que não foi renovado pelo novo nascimento. Ele pode ser inteligente, ele pode ser culto, ele pode ser educado, ele pode ser eloquente, ele pode ser fascinante, mas o conteúdo espiritual ele não entende. Por quê? Porque ele é natural e as coisas espirituais só se entendem espiritualmente. Então a escritura para ele é obscura. Enquanto ele não confessar Jesus como Senhor e Salvador, não tem como ele entender as coisas espirituais. E é interessante que, na verdade, dentro do coração de cada um há um trono. E dentro do coração, do trono, dentro do trono, no coração da pessoa natural, o que vai estar é o seu ego, o que vai estar é a sua alma. Então é o que ela pensa, o que ela acha, é o que ela imagina, né? Então, na verdade, quem vai estar sentado no trono do homem natural, no trono do coração do homem natural, é a alma. A alma, porque o espírito está morto, está afastado de Deus, e aí então ele é um ser dominado pela alma. O corpo é dominado pela alma. E toda vez que o corpo é dominado pela alma, vai ser levado aí por intelecto, vontade, emoções da alma, dirigido pelos 5 sentidos. Então o eu entronizado, o ego da pessoa, vai pender as coisas naturais, as coisas adâmicas, a natureza adâmica. É a pessoa que estava sendo dominada por Satanás, ela vive debaixo do domínio de Satanás e a natureza dela é carnal e quem na verdade está no trono é o eu, é o ego, mas quem domina esse ego, esse eu, é o próprio diabo. Então aí Cristo está totalmente do lado de fora, como você vai ver aí na imagem a seguir. Cristo está totalmente do lado de fora do trono, do lado de fora da vida, o círculo representa a vida, e Cristo do lado de fora. Ele está batendo a porta, ele está querendo entrar e tirar aquela pessoa do domínio das trevas, do domínio de Satanás, da natureza adâmica. O homem natural considera as coisas do espírito loucura, como Paulo disse aqui em 1 Coríntios 2,14. Lhe parecem loucura porque ele não consegue discernir naturalmente. Inteiramente confiante em seus próprios recursos, no seu próprio braço, na sua própria força, porque espiritualmente ele está morto ou separado de Deus por causa do pecado. Mas de repente, esse homem natural ouve a palavra e de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e esse homem se converte. Então ele passou da morte para a vida. Ele que era dominado por demônios, ele que era motivado pela carne, agora, na verdade, ele passa a ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, na verdade, ele era motivado, dominado pela carne. Verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então você vê aqui que, na verdade, motivados pela carne, não entende as coisas de Deus, ele tem uma natureza adâmica e nem conhece a Deus.
E o homem carnal? Carnal, na verdade, é sárquicos. Sárquicos significando carnal. O homem carnal. Isto é o quê? O homem renovado, o homem que conheceu Jesus como Senhor e Salvador, o homem que, na verdade, deixou Jesus ser Senhor, mas ele é guiado pela carne. Vamos voltar para 1 Coríntios 3 e vamos ver o que Paulo fala dos carnais no versículo de 1 a 4. 1 Coríntios 3, de 1 a 4. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ou seja, ele está falando com a igreja de Corinto, ele está falando com os que já são nascidos de novo, ele não está falando com aqueles que têm só a natureza adâmica, ele está falando com aqueles que já se converteram, mas ainda são meninos em Cristo, são carnais. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco agora ainda podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Então, dentro da igreja, nós temos pessoas que são carnais, pessoas que são espirituais, pessoas que são naturais. Naturais são pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, pessoas que são guiadas e dominadas pela natureza adâmica. Mas os carnais são aqueles que já aceitaram a Jesus, mas que na verdade estão com leite, estão aí com as coisas simples, com as coisas imaturas. Ele é um bebê espiritual, ou como nós temos falado até aqui em todas as aulas, téknon, apenas um filho gerado. Convidou Cristo para centrar-se no trono do seu coração, mas ele ainda está prevalecendo a carne. Prevalecendo a carne. Por quê? Porque, na verdade, a carne luta contra o espírito contra a carne, mas ele não está mortificando as obras da carne. Então, o que a gente pode entender nisso daqui? Nesse momento, o Espírito Santo passou a habitar no seu coração, lhe deu o novo nascimento, Jesus entrou no seu coração, ele está no corpo de Cristo, mas ele ainda não foi amadurecido, ele ainda não chegou à estatura de varão perfeito. O homem espiritual, ele compreende as coisas de Deus espiritualmente. O homem espiritual, ele tem a percepção de todas as coisas. E isso, na verdade, confunde o homem do mundo, que não pode, de maneira alguma, entender o homem espiritual. E como poderia, né? Porque ele verdadeiramente nunca pôde conhecer os pensamentos do Senhor e nem discutir com ele. E nem tampouco mover as mãos de Deus através da oração. Mas o que a gente consegue observar aqui? O ato de manter-se cheio do Espírito Santo equivale a manter deliberadamente Cristo no trono da sua vida e deixando Cristo ser Senhor da sua vida para que ele venha a ser um homem espiritual. Então, ele não exigirá o controle da sua vontade. Se você não mortificar a tua vontade, colocar o seu livre-arbítrio nas mãos do Senhor, ele não vai passar por cima. Deus, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são extremamente educados e os três respeitam extremamente a sua decisão e a sua escolha e o seu livre-arbítrio. Se apesar da sua orientação e da sua advertência, você quiser ceder à influência da carne e retirar o controle das mãos de Deus durante um período de pecado, as claras e as ocultas, ele irá afastar-se tristemente, é o que Paulo fala, de ofuscar o Espírito, não extingueis o Espírito. Quando você se encontra nesse momento de pecado inconfesso, nesse estado de pecado inconfesso, a palavra de Deus define você como um ser carnal. O que é um ser carnal? Aquele que conhece a Cristo, mas que na verdade continua sendo dominado pela carne. A permissividade é o quê? Permitir em nossas vidas algo que nós sabemos que é errado. É ser tolerante
com algo que nós sabemos que não agrada a Deus. E nos últimos dias, Deus tem se revelado a nós de muitas maneiras e nós temos recebido várias palavras e várias ministrações, a importância de nós sermos discipulados, fazermos-nos discípulos, renunciar a tudo, tomar a cruz, negar-se a si mesmo para poder seguir ao Senhor. Temos visto que o padrão de Deus é elevado e quando olhamos para ele e vemos que ainda não atingimos, começamos a ser tolerantes com algumas coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso comportamento, né? Nosso comportamento em viagens, nosso comportamento em jantares, nosso comportamento na empresa, nosso comportamento em reuniões, nosso cuidado com as coisas dos outros, com os objetos emprestados, com o dinheiro emprestado, o nosso tempo de comunhão em reuniões gerais, em grupo. Então, muitas pessoas esquecem-se do padrão de Deus para certas coisas e se acostumam com as coisas do mundo e acabam ficando cegos e fazem coisas imprudentes. Como foi o caso dos filhos de Eli, sacerdotes de Deus que não conheciam a Deus. Eram sacerdotes de Deus, mas se tornaram sacerdócio maligno, porque faziam coisas abomináveis a Deus. E por outro lado, Eli sabia do problema e mesmo sabendo do problema, não corrigiu, não mudou o comportamento deles. Quando nós somos tolerantes e tentamos baixar o padrão de Deus, Deus não muda, né? O alerta de Jesus às cartas, às igrejas, que enviou carta ali a João no Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, tenho, porém, contra ti o tolerares, 2, 18. E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Tolerares é justamente suportar, continuar com ela, né? Então, ainda permite o pecado, ainda tolera o pecado. Quando somos tolerantes e nos acostumamos com os nossos pecados, começamos a dar mau exemplo. Aí então começamos a tolerar o pecado, não só nas nossas vidas, mas também na dos irmãos, porque se você o condenar, você vai condenar a si mesmo. Então as nossas conversas passam a ser fúteis, os nossos programas passam a ser errados e nos associamos com pessoas que não edificam. Isso é a característica de um homem carnal, não natural, porque ele já teve o conhecimento de Cristo Jesus e Paulo vai alertar muito sério os irmãos de Corinto acerca disso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, ele diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o mau exemplo deteriora o padrão de Deus. E isso gera em nós acomodação. E nos contentamos com o que somos e não nos empenhamos em sair desse estado, sair dessa fase. Nos contentamos em ficar assim e não ir mais adiante. Caminhar com Deus nunca pode se acomodar. Caminhar com Deus é uma renúncia diária e um sacrifício contínuo. Ou seja, você tem que perder algo, dar algo a Ele para receber a presença dEle. Amar a Deus com amor ágape, incondicional, um amor que não exige nada em troca, mas se dá a si mesmo pelo outro, se dá a si mesmo pelo próximo, é o amor com que Ele nos ama, né? É o que Jesus estava falando com Pedro, em João capítulo 21, versículo 15 a 17. João 21, 15 a 17. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me?
Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez, amas-me, e disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. No português, fica tudo com o termo amas-me, mas na verdade no original o Senhor estava perguntando filéu, filéu e ágape, né? Você tem o amor de amigo ou você tem o amor ágape que doa de si sem esperar nada em troca? Então, porque buscamos o nosso bem, damos uma ênfase exagerada muitas vezes no lazer, no prazer, damos uma ênfase exagerada no corpo, na alma, né? O tempo que poderíamos ter de comunhão usando para a diversão, procuramos várias atividades como TV, cinema, vídeos, internet, redes sociais, festas e fazemos um mau uso da liberdade que temos em Cristo e não temos passado tempo com o Senhor. Então temos que tomar muito cuidado para administrar, para sermos bons mordomos do tempo de Deus, para termos aí essa posição de maturidade. O problema do homem carnal é que ele nunca saiu da primeira infância, ele se acomodou na primeira infância. São irmãos, mas são carnais, né? Vive o conflito de querer fazer as coisas da carne. E Jesus faz parte da vida dele, mas como Salvador apenas e não como Senhor, querendo guiar os passos e dominar a vida dele. Então ele começa a ser dominado pelo seu corpo, guiado pelos 5 sentidos, e aí então ele se afasta cada vez mais, ele volta atrás em direção à cruz, né? Ele não anda no Espírito, não tem Jesus como Senhor, é guiado pelos seus próprios sentimentos e vontades, é guiado, dominado pelos 5 sentidos. E aí então há uma grande diferença entre o cristão e o não cristão. O não cristão, ele é o natural, ele é a natureza adâmica. Mas o cristão, ele pode ser carnal ou espiritual. E a Escritura ensina claramente em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Qualquer um que diga que é cristão deve viver como Cristo viveu, tem que andar como Cristo andou. Paulo escreve isso muitas vezes. O cristão carnal, ele age como incrédulo. Então é difícil perceber a diferença do cristão carnal para o homem natural, porque parece que nem se converteu, parece que nem conheceu Jesus. O cristão carnal é aquele que recebeu a Cristo, mas que permitiu que a sua natureza carnal ocupasse o trono por causa dos pecados não confessados, por causa dos hábitos, por causa das fraquezas. Então essa pessoa continua pertencendo a Deus e Cristo está em sua vida, mas ela caiu em pecado em vários aspectos da sua vida e da sua existência pelo fato de não se render completamente a Deus. O crescimento do cristão carnal se detém porque ele não está se arrependendo, ele não está confessando os seus pecados, tomando a sua cruz e renunciando. E Satanás está tendo sucesso em influenciá-lo e controlá-lo por meio da carne. Então Paulo alerta aí aos irmãos de Corinto a seriedade acerca do cristão carnal. O cristão carnal, certamente, ele experimenta a convicção do Espírito Santo, mas ele continua nos hábitos e nas práticas do homem natural. Agora, quando ele tem uma convicção do Espírito, então, na verdade, ele vai ser transformado, ele vai ser levado a uma maturidade, ele vai ser levado a um crescimento, ele tem que forçar esse crescimento, entendendo que quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, agia como menino, mas logo que deixei a ser ruios, logo que deixei a ser homem, logo que cheguei à varonilidade, logo que cheguei à maturidade, deixei as coisas de menino, deixei as coisas de carnal. O estado da carnalidade, o pecado inconfesso, é uma existência miserável. Todavia, lamentavelmente, esse é o ponto em que se acham milhares de cristãos hoje,
de volta ao trono das suas vidas. Conheceram Jesus, sabem do sacrifício dele, mas de maneira geral, eles não compreendem e não se encontram na categoria espiritual, senão na categoria carnal. Então, a importância de nós entendermos que há uma necessidade de maturidade, há uma necessidade de amadurecimento. Romanos capítulo 7, 14 a 20. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. Então a gente observa aqui nessa passagem de Paulo aos irmãos de Roma, ele descreve o seu relacionamento de Deus, ele descreve o seu relacionamento com Deus. Ou seja, o cristão carnal, ele vive em pobreza espiritual, quase como um ateu praticante, né? Então, ele afirma crer em Deus, ele age como, na verdade, conhecedor do plano de salvação, mas as atitudes dele, as ações dele, é como se Deus não existisse e ele continua no pecado. Então, Cristo pagou o preço pelos seus pecados, mas ele despreza o sacrifício de Cristo e ele tem que agora renunciar às coisas da carne, às obras da carne, às coisas do pecado. Quando o Senhor quer nos levar a uma maturidade, à estatura de varão perfeito, o Senhor quer de nós uma vida de homem espiritual. E o homem espiritual, no original grego, se chama pneumáticos. Pneumáticos é o homem guiado pelo Espírito. É o homem guiado pelo pneuma, o Espírito, né? Então, pneumático é o homem espiritual, ou seja, renovado por Deus, cheio do Espírito Santo, andando em comunhão com Deus, assim como Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, em Efésios capítulo 5, 18 a 20. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor tem um alvo para você, o Senhor desenvolveu seu espírito nas coisas divinas e o seu espírito está ativo. Então, voltando aqui para Coríntios, agora a gente pode entender na questão do espiritual. 1 Coríntios 2,6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo e nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens?
Então Paulo falou firmemente com os irmãos de Corinto que havia dentro da igreja irmãos carnais e irmãos espirituais. O carnal é aquele que já conheceu Jesus, mas ainda anda segundo a carne. Já o espiritual, ele conquistou seu intelecto, seu corpo, e ele sabe que ele tem que ser exemplo dos fiéis, guiado pelo Espírito Santo de Deus. 1 de Coríntios 9, 27. 9, 27. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. 2 Coríntios 10, 3 a 6. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O homem espiritual, Deus o governa através da palavra e do Espírito. Deus o governa através do conhecimento da palavra e da direção, do discernimento de espírito, porque a palavra é sua regra de fé e prática, é o seu padrão. Então ele sabe o que ele tem em Cristo e ele usa. Por isso que ele é levado à estatura de varão perfeito, por isso que ele é levado à posição de ruios, à maturidade. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos. Filhos o quê? Ruios, maduros de Deus. Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então nós podemos dizer que o homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito, ele chegou à maturidade, ruios, ele é pneumático, guiado, dominado pelo Espírito, e ele está justamente na condição de filho que foi aperfeiçoado. Filho aperfeiçoado que gera, que cuida da herança e que tem a imagem e semelhança do Pai, que tem aí justamente a imagem de Cristo. Então, essa importância de nós sermos levados a essa posição. Jesus não disse, restaurarei a minha igreja, mas ele disse, edificarei a minha igreja. Se por restauração da igreja queremos dizer a recuperação dos princípios bíblicos que como igreja tínhamos perdido ou ignorado, então está tudo bem. Mas se ao falar em restauração da igreja, pretendemos voltar a ser como as igrejas do primeiro século, então estamos mal. Lembremos que muitas das igrejas do Novo Testamento, elas eram bem problemáticas, como é o caso da igreja de Corinto. Os coríntios, eles eram carnais. Os gálatas, eles se voltaram à tradição da lei, se tornaram judaizantes. Em Éfeso, havia a ameaça de divisão. E das 7 igrejas da Ásia, poucas constituem um bom exemplo para nós. A própria igreja de Jerusalém não queria sair de Jerusalém e só queria alcançar aos judeus. E isso trouxe grande problema para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus tem um nível de maturidade para a tua vida espiritual. O Senhor quer te levar à natureza espiritual. O Senhor quer te levar a ruios, filho verdadeiramente maduro, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Eu louvo a Deus pela tua vida, por mais essa matéria que você está concluindo. Não desanime. Temos muitas matérias, temos muito a aprender da palavra de Deus, que você possa entrar na plataforma. Não existe uma ordem, uma sequência da matéria, nós colocamos uma numeração só a nível para você não se perder. Mas, na verdade, você pode fazer as matérias alteradas e aprender assim da verdade da palavra de Deus. Mas vamos orar, encerrando assim essa nossa matéria, mais uma matéria da Rede de Ensino Instituto Jáfia, curso livre de Teologia, Fases do Crescimento. Deus de poder e bendito, nós te louvamos, ó Pai, pela tua fidelidade, te agradecemos pela tua palavra. Pai, tira de nós tudo aquilo que não te agrada e leva-nos a uma natureza espiritual. Leva-nos a uma maturidade, Senhor. Leva-nos a sermos ruios, a sermos crentes espirituais, ó Pai. Não queremos ser carnais,
que o Senhor possa agir em nós, nos levando a essa maturidade e esse crescimento em Cristo Jesus, no nome precioso dele, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Valeu demais estar com você, que Deus te abençoe. A minha oração é que essa matéria tenha edificado a tua vida e despertado em você o desejo de crescer em Cristo Jesus. Até a próxima, no nome de Jesus.